Começando o segundo episódio do nosso podcast, que hoje está babado, que vai receber uma mulher que eu admiro, acompanho e que aprendi a fazer parte do meu ativismo socioambiental com essa guerreira de quem eu tenho uma admiração energética, política e espiritual imensurável, que é a nossa querida Ávila Buniacá Cambiuá, de quem eu sou grande admiradora. Muito obrigada por ter vindo, viu, Ávila? Eu que agradeço. Para mim tem sido também um aprendizado muito grande esse tempo que a gente já lutou juntas e trabalhamos juntas e seguimos, né? E eu fiquei eu recebi uma surpresa que assim, de um lado eu fiquei muito triste, mas do outro fiquei muito feliz com a notícia de que você é a primeira indígena candidata a deputada estadual por Minas Gerais. Eu fiquei feliz por motivo óbvio, porque ter uma onça como você na nossa Assembleia Legislativa é uma vitória para o país e para o mundo, mas fiquei muito triste por ser a primeira indígena a pleitear esse cargo. Me explica isso aí. Sim, a gente ficou, né, isoladas dos lugares de decisão por 300 anos, né? Minas Gerais tem seus 300 anos e os indígenas nunca conseguiram chegar em lugares de decisão. A gente sempre ficava naquela subrepresentatividade e esperavam de nós que a gente abrisse mão de trazer a nossa voz, de trazer as nossas próprias formas de ver o mundo. Então, esse silenciamento que aconteceu aqui em Minas é geral também, né? Ele é geral. A gente teve, né, a nível nacional, apenas o Juruna, e depois a gente teve a primeira mulher indígena, Joênia Wapichana, mas a gente também vê isso não só do ponto de vista político, mas a gente vê também no sentido do próprio racismo ambiental, que atinge diretamente as pessoas indígenas, e a gente percebe que o debate sobre os povos indígenas, a vulnerabilidade, a exposição às grandes catástrofes e crimes ambientais é quase nada. E é legal você falar isso, que eu me lembro que quando eu gravei o vídeo da Serra do Curral, o vídeo que viralizou, eu usei o termo de racismo ambiental. Uhum. E aí muita gente não sabia o que é racismo ambiental, e muita gente não sabe o que é racismo ambiental. E para quem não sabe, a Avelyn, além de ser uma grande ativista reconhecida internacionalmente, é também professora, socióloga, né? E já vou pegar um pouquinho desse lado como professora e didática e pedagógica que você é. Explica para o pessoal o que é o racismo ambiental e de que forma isso impacta também a população indígena. Então, o racismo ambiental é o racismo que atinge o lugar daquelas comunidades. Então, no caso, comunidades indígenas, quilombolas, rurais e também as periferias, aonde vão levar lá grandes empreendimentos que vai impactar diretamente na vida daquelas pessoas. Então, eles vão receber ali lixões, como é o caso das periferias, vão receber processos de incineração de lixo, vão receber processos, né, de hidrelétrica, mineração próximo dos seus territórios, e ali eles vão ter a qualidade de vida cada vez pior e não vão ser de forma alguma beneficiados com aquela velha conversa, né? Tá levando emprego, tá levando a destruição daquele território, a desvalorização daquele território e a baixa da qualidade de vida daquela população. Então as populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, populações das periferias são atingidas pelo racismo ambiental, também não podem e não são consultadas dessas situações de ofensa, de crime ao seu modo de vida. Eu acho que aqui em Belo Horizonte, e você está nessa luta, você viu isso. Eu acho que nós estamos vivendo um episódio absurdo de racismo ambiental, que é o avanço da mineração na Serra do Curral. Para quem não sabe, o projeto Tamisa de mineração ele está a menos de 2 quilômetros da comunidade de Taquaril e a metros, cerca de 100 metros, da ocupação Terra Nossa. E essa atividade de mineração, esse empreendimento minerário, vai impactar diretamente na vida, na saúde e no cotidiano dessas comunidades, que são compostas, em sua maioria, por pessoas negras, pobres. Sim. Então é um exemplo concreto de racismo ambiental e que pouco se discute porque as pessoas não conhecem esse conceito. E uma coisa que eu aprendi muito com você e que eu acredito, e me corrija se eu estiver errado, que as pessoas desconhecem, é que as pessoas, quando pensam em racismo, acham que racismo é apenas com mulheres negras e homens negros. Mas o racismo abarca a população indígena. Sim, porque a gente está falando que no Brasil é mais comum falarem só do racismo de cor. E eu, privilegiada que sou, ainda vim com o racismo de cor também na bagagem. Né? Tenho o pai preto e a mãe indígena com muito, muito orgulho.
Mas o racismo que recai sobre os povos indígenas é o racismo de origem e é também o racismo da invisibilidade. O racismo de origem ele tem a ver com a sua ascendência, de onde você veio, quem é o seu povo. Esse povo, e esse estigma, né? O indígena, então, chamado índio. O índio é burro, o índio é cachaceiro, o índio é preguiçoso. Então, quando você vem com essa origem indígena, o racismo de origem recai sobre os povos indígenas nesse sentido. Olha, você sabe ler, você sabe falar português, né? Uma das primeiras vezes que eu fui trabalhar na Câmara Municipal de Belo Horizonte, eu recebi esse tipo de comentário. Mas ela fala português? Aí eu, toda onça, virei e eu falo melhor do que você. Eu falo. E essa coisa da origem, sempre colocar o povo indígena para uma depreciação, né? Então o racismo de origem nos atinge e nos atinge também o racismo com relação à invisibilidade. Eu esses dias, né, fui alvo de ameaças pela internet e vinham palavras de ódio referentes a esse lugar, né, do indígena, o bugre, né? E também vinham palavras que faziam menção a uma animalidade. Nós vamos mandar te caçar, o lugar de índio, né? É na gaiola. Então, esse lugar que nós somos silvícolas. Então, vem muito dessa violência. E também um outro segundo racismo, que é da invisibilidade. Quando a gente estava fazendo o boletim de ocorrência, no formulário não tem indígena. Aí quando falou, você classifica como branco, negro, amarelo, tinha até albino, que não é uma identidade étnica, é uma condição, né, genética. E aí eu falei, nossa, e agora? Peraí, não tem indígena no formulário da Polícia Civil. Que absurdo, gente. Aí lá na hora eu já fiz o comentário, falei, bom, você liga para a ouvidoria para a gente mudar o formulário. Então é o racismo, né, de origem e é o racismo da invisibilidade. Então, como mulher indígena, eu tive que escolher alguma outra qualificação, mas não atendia, aí colocou não especificado. Eu não pude colocar que era uma denúncia de uma pessoa indígena. E aí não tem números, porque não vai registrar, e aí quando vai discutir, vamos discutir o racismo contra indígenas. Aí eles falavam, não tem racismo, porque não tem dados. Quer dizer, mas só quem é de lá sabe, né? Quantos já passaram por lá e não puderam sequer se autodeterminar e se classificar ali na hora de buscar os seus direitos. Inclusive, quando eu fui fazer o boletim de ocorrência, era justamente por isso, para dizer, olha, não vai passar, daqui não vai. Vocês não estão achando que vão tirar, né, a gente fala, né, no Nordeste, né, tirar farinha da nossa cara, porque eu sou a primeira mulher indígena nesse lugar, que não vai parar. Saber que a gente sabe se defender, né, a autoproteção também. Fiquei assustado, que eu não sabia disso. Quer dizer, é do racismo que invisibiliza, como você bem disse. Quando eu ganhei como vereadora, a gente fez no contexto da campanha para vereadora, grande parte das propostas foram ligadas a questões socioambientais. Porque nós entendemos que não existe justiça social sem justiça ambiental, sem justiça climática, né? Sim. E aí nós pautamos o nosso mandato tendo como um dos pilares principais a questão ambiental. E nós tínhamos que chamar pessoas para compor o mandato que trouxesse essa vivência ambiental, na luta socioambiental. Mas eu vi perfeitamente que é impossível a gente fazer um debate ambiental em Minas, em Belo Horizonte ou no país, sem trazer a questão dos povos indígenas, que não só pela a sua relação com a terra, mas também a luta em defesa da terra e das questões ambientais. Sim. Aí eu te pergunto nesse ponto, assim, qual que então é a importância de uma candidatura sua como deputado estadual para o território de Minas Gerais? Assim? Duda, primeiro eu quero agradecer mais uma vez por ter trazido esse olhar mesmo dos Guardiões da Mãe Terra e esse estado de Minas Gerais nosso, tanto que já é massacrado pela mineração. E a gente perdeu 2 rios diretamente impactados pelo crime da mineração. Então, o rio Atu, sagrado para o povo Krenak, e o rio Paraupeba, onde os parentes Pataxó Ranhães, até hoje habita a margem destruída do rio. Então, a gente está falando de uma relação sagrada com a Mãe Terra, né? A gente não está falando de um lugar de exploração, de um lugar para só se tirar, a gente está falando de uma mãe. Por isso a gente gosta dessa expressão, Mãe Terra, né? E aí a gente fala endógeno, né? Que é a palavra indígena. Quando a gente faz o letramento racial, a gente fala, não chama de índio, chama de indígena, porque vem da palavra endógeno, nascido da terra. Então eu gosto muito dessa expressão, da gente ser filho, né? Filhinho, né? Da terra. Então, nascido dela. E aí a nossa expressão com esse sentimento de filiação
a gente não pode lidar com ela numa relação de opressão. Eu não posso lidar com a minha mãe assim. Então, trazer a voz dos povos indígenas para a gente construir, né? A gente já construiu muita coisa em Belo Horizonte, precisa expandir, porque a população indígena em Minas Gerais, no censo de 2000, era dada com 40 mil indígenas. Depois a gente teve um decréscimo para 15 mil. E aí, na época da vacinação da pandemia, inclusive fizemos esqueci o nome do documento que chama, mas quando a gente faz uma pergunta para o governo, né, perguntamos ao Zema de onde que ele tirou aquele número de vacinação de indígenas. Eles vacinaram 7 mil e poucos indígenas. Então, diminuiu demais. Então, esse apagamento, como a gente estava falando antes, das fichas e das instituições, ele serve para diminuir políticas públicas. Então, de 40 mil em 2000 para 15 mil, para 7 mil vacinados durante a pandemia, é uma diminuição muito grande. E a quem serve diminuir o número de indígenas no estado de Minas Gerais? Só serve para aqueles que querem continuar passando a boiada, passando o trator, passando a mineração e passando todas as formas de extração de qualquer forma de bem viver, né? Então, diminuir o indígena em Minas Gerais é diminuir a nossa capacidade de proteção da Mãe Terra. Eu, inclusive, defendo, Ávila, caso eu seja eleita deputada federal, de que a configuração do Senado, ela se dá por territórios. Se a configuração do Senado se dá por territórios, faltam senadores indígenas. Porque nós temos uma extensão territorial considerável em que os indígenas moram. Lógico, nós temos que ampliar a demarcação dos territórios, isso é indiscutível, mas seria fundamental termos os indígenas representando esse território no Senado brasileiro. Inclusive, para fazer isso, teria que ter uma nova Constituição no Brasil. Mas vale inicialmente como um debate de que, se a gente vai propor uma nova Constituição ou não, nós temos que reconfigurar a política nacional para que os indígenas sejam escutados. Sim, fazer um novo desenho. Fazer um novo desenho para que tenham representantes. Imagina se tivesse, como seria a política brasileira se tivéssemos 3 senadores indígenas. Porque nós temos 3 senadores do território de Minas Gerais. Sim. E se nós tivéssemos 3 senadores dos territórios indígenas para poder discutir esses territórios. Porque os indígenas e as indígenas são guardiões do território. Sim. E aí isso seria o que eu falo de encantar a política, né? Encantar é trazer a nossa percepção de mundo para os espaços historicamente sem a nossa presença. Então, encantar é trazer o sagrado dos povos indígenas para o debate, é trazer a nossa forma de organização. Porque quando a gente está numa comunidade tradicional, a gente está numa aldeia, a gente tem um conselho. Então a gente senta em conselho, tem o conselho dos anciãos, tem muita gente que pensa que é o cacique que decide tudo, né? E não é. Ele ouve o conselho. Então, a gente levar essa nossa forma de democracia, inclusive, né, para os espaços, né, que são historicamente colonizados, feito mesmo, não foi feito para nós, nem por nós. Então, a gente levar esse encantamento é levar a nossa forma de organização, é levar a nossa forma de pensar o mundo, a nossa visão de mundo. Quando a gente encontra, a gente está participando de um conselho, seja de qual for o ponto de pauta, a gente está ali para descobrir uma solução. A gente não está ali para falar coisas ao vento. A gente se reúne para achar soluções. E levar isso para a Assembleia Legislativa é muito importante, porque a gente vai cortar essa ideia daquele blá 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 de velho branco que não vai lugar nenhum e serve só para inflar o próprio ego e vai falar, peraí, nós temos que propor a solução, vamos fazer igual a gente faz na aldeia. Encantar a política, né? Indigenizar a política. É trazer a nossa forma de fazer política para os espaços colonizados. Né? Que arraso, mulher. E que você trouxe para a Câmara Municipal de Vereadores. Para quem não sabe, a Ávila trabalhou conosco, né, na mandata, está com a gente, e nós tivemos em um ano, Ávila, um avanço considerável. Assim, ele daria para avançar mais se não tivesse uma Câmara tão conservadora, mas tivemos grandes avanços no ano. A gente conseguiu, em construção com a companheira Ávila, primeiro, aprovar um projeto de lei que institui a Semana Municipal dos Povos Indígenas em Belo Horizonte. E essa semana vai ser composta por festas, exposições, debate, aulão, ligado à questão indígena. E eu tenho uma coisa que eu me lembro quando nós aprovamos esse projeto, que você me disse que me marcou muito. Porque quando eu ando aqui,
em Belo Horizonte, os indígenas ficam só em nomes de quarteirões e rua. Sim. E aí, quando você disse do racismo que invisibiliza a questão indígena, é que tem indígenas também aqui e muitos em Belo Horizonte. Sim. E daí a importância de criar uma semana para esses povos. Explica um pouco sobre Então, isso. aqui no censo de 2010, a gente foi contado em 3.000 e 5.000 indígenas residentes e em trânsito pela capital mineira. E o curioso é porque a gente não tem em Belo Horizonte nenhum escritório, nem da FUNAI, nem CESAI, nem nada. Esse trânsito, ele acaba sendo espontâneo. Eles não vêm aqui para procurar escritório, não. Vem para a capital mesmo, até porque Minas Gerais é um grande corredor de imigração indígena, mas vem para cá para estudar, procurar melhores formas de vida. Quanto mais, né, esse racismo ambiental aperta, mais a migração aumenta. E aí, Belo Horizonte, com essa população indígena tão grande, invisibilizada, sem nenhum acesso a poder vender a sua própria arte, sem poder acessar os direitos, sem poder ter pelo menos o mínimo de conforto na sua identidade, porque falta letramento racial também, né? Então, uma das coisas que a Semana Municipal Indígena vai fazer é uma formação de professores. Então, isso vai ser muito bacana, porque a gente tem que fazer com que os nossos mestres saibam ensinar bem, com conteúdo atual para nossas crianças e nossos jovens, né? Então, a Semana Municipal tira essa população da invisibilidade e traz para o centro do debate. E explicar uma coisa básica. Eu sei que você já falou isso 1 bilhão de vezes e toda vez que alguém te pergunta isso, mas que mostra a falta de letramento. Explicar a questão básica, que eu não vou te chamar de índia, mas sim indígena. Sim, indígena. Porque o índio, né, colocou o índio naquela... Primeiro que a palavra índio não existe, né? O índio seria aquele elemento químico da tabela periódica. Não tem índio. Índio aqui não existe. Então, e também vem aquela lenda de que Cabral, quando chegou, ele estava indo para as Índias. É como se eles não tivessem o maior conhecimento de navegação, né? Eles eram super avançados em navegação. Essa conversa, essa não cola não, que eles estavam indo para as Índias e caiu aqui. E, na verdade, o termo índio serviu para colocar a gente num lugar pejorativo, né? Então, desde o bugre, o índio, aquela história que todas as famílias têm, né? A maioria das famílias brasileiras tem. A minha avó foi pega no laço, pega de dente de cachorro. Então, esse índio é um lugar não humano. É um lugar destituído de direitos de poder se colocar enquanto gente, enquanto uma pessoa aqui, nessa pindorama, né? E aí, quando eles colocam esse termo índio, eles colocam num lugar genérico, é tudo índio. Como se a gente fosse incapaz. E até na Constituição de 88, a gente era incapaz, segundo a lei, né? Então, só a partir de 88 que o povo indígena passa a ter direito, inclusive, de entrar na justiça. Então, por isso que a gente é contra o marco temporal, né? Porque toda a terra que foi invadida até 88, a gente não poderia reivindicar se o marco temporal for aprovado. Então, a gente fala que os povos indígenas passaram a ser de maior na Constituição a partir de 88. A gente está falando, então, de um lugar de invisibilidade e não humanidade que foi nos colocado. E aí, quando a gente fala índio, a gente reforça esse lugar de não humanidade. Indígena vem daquela raiz bonita que é o endógeno nascido da terra, né? Que a gente faz questão de levar. Arrasou, Avril. E aí, você comentou uma coisa interessante das exposições, né? Porque eu me lembro, no meio do nosso mandato, chegaram diversos indígenas da Venezuela que vieram para cá e não tinha nenhuma estrutura para poder recebê-los. E a dificuldade de expor o artesanato, a arte indígena, porque é criminalizada, tratada, colocada no mesmo parâmetro de outras exposições, por exemplo, que os chineses chegam vendendo a sua arte industrializada e aí é colocada a indígena no mesmo ponto, sendo que tem uma outra dimensão sociocultural, espiritual, etc. E aí foi uma construção que você trouxe no nosso mandato e a gente conseguiu aprovar uma vitória maravilhosa, que é a primeira exposição, eu chamo de feira, me corrija se eu estiver errada, porque a gente não pode, do ponto de vista legal, do ponto de vista da legislação do município, usar a questão da feira, mas é a primeira exposição indígena e imigrante na Praça Afonso Arinos, a primeira de Belo Horizonte, né? É a primeira de Belo Horizonte, no coração de Belo Horizonte. Então foi um presente grande e nós, povos indígenas e a população imigrante, é muito grata, Duda, a você, porque é uma luta de muitos anos, mais de 10 anos, tendo a artesanato apreendido, tomando, né, o baculejo de polícia, né, tendo que correr atrás de tentar tirar esse artesanato, e as multas eram muito altas. Então, na maioria das vezes, valia mais a pena deixar o artesanato lá apodrecer. Tentava os diálogos para ver se liberava, mas estava fora dos parâmetros da portaria. Então, a gente conseguiu,
com a Expo Abya-Yala, não só no coração da cidade, o espaço reservado para indígenas e imigrantes, e aquilo virou uma festa, é um lugar de encontro, né? A gente chama na língua tupi o Muarama, lugar de descanso, a gente se encontra, se fortalece, se cuida. E a gente também conseguiu, com essa portaria, desse diálogo que você fez, a gente expandiu o território indígena na cidade de Belo Horizonte. Então, a Feira Hippie, né? A Feira Nacional, a Feira de Artesanato, né? Não usa mais Feira Hippie, né? A Feira Hippie, que era um lugar de muita disputa de território ali e de muita violência, né? A gente já teve parentes indígenas que morreram nesse confronto, nessa luta por espaço na cidade. Foi um lugar que foi ampliado com a portaria. Então, a Feira Hippie, aquela área do Parque Municipal, ela é, dentro da lei agora, um território indígena. Não, e é uma feira maravilhosa, com uma diversidade étnica, cultural, espiritual maravilhosa. E a gente está num contexto de crise econômica, propondo alternativas para gerar renda. E não é só gerar renda, mas revitalizar um espaço, porque era uma praça cimentada, sem vida, e que quando há uma ocupação artística, cultural, espiritual, indígena, revitaliza, gera renda e deixa a cidade encantada, né? Encantada. Inclusive, ontem foi dia de Expo Abya-Yala, né? E tem um morador de rua da região, uma pessoa em situação de rua da região, que depois ele veio falar comigo, né? Falou assim, nossa, eu fico reparando os altares, dessa vez não teve mexerica no altar. Então, assim, os detalhes, né, de cada quinta-feira, o altar com frutas, a defumação, né, a fumaça sagrada sempre presente. Então, encanta o entorno e as pessoas que estão na rua também têm um pouco desse alívio, desse descanso. Como é que o pessoal acha essa feira nas redes sociais? Expo Abya-Yala. Abya-Yala, que Abya-Yala quer dizer terra madura, que é como a gente chama as Américas. A América é coisa de colonizador. O nome original é Abya-Yala. Ai, que arraso. Terra madura. Eu sou professor de literatura e uma coisa que me incomodava, que eu tinha que seguir o livro didático muitas das vezes, e eu só discutia a questão indígena num país como o Brasil quando eu discuti romantismo, que é uma visão idealizada e caricata dos indígenas a partir de uma tríade de romances do Zé de Alencar, que é Iracema, o Guarani e o Birajara. Sim. Que mostra o índio encarnando a imagem do bom selvagem, e que é uma imagem que está fossilizada no imaginário popular. Por mais que a poesia do Gonçalves Dias ou o texto do Zé de Alencar, no ponto de vista estético, seja muito interessante, mas no ponto de vista do conteúdo, acaba cristalizando alguns preconceitos que desembocam no racismo que você falou que você sofre e que os indígenas sofrem. Eu queria saber como você, como professora, como você entende o papel da escola na questão de construir novas consciências ecológicas, em combate também ao preconceito, sobretudo a indígena, e como que essa visão tradicional, como eu falei do romantismo, acaba atrapalhando e fossilizando alguns preconceitos. Sim, atrapalha, porque acaba sendo a única referência. Acaba sendo a única referência das pessoas com relação aos povos indígenas. E quando você mostra outras possibilidades de ser indígena, principalmente nessa nossa diversidade, nós somos mais de 300 povos, falantes de mais de 180 línguas. Nós nunca fomos um povo homogêneo. Né? Não existe o índio genérico, né? Nós somos povos, nações distintas. Iracema, né? Iracema é o caralho. Não tem Iracema. Não tem. Né? Vamos ser onça. Não tem essa coisa desse lábio de mel. Né? A gente está na luta, e principalmente as mulheres indígenas que pegam a luta nas unhas desde sempre. Então, quando a gente fossiliza essa ideia desse bom selvagem, a gente tira o nosso poder de autodefesa, a gente infantiliza também os povos indígenas e as demandas nossas que estão tão urgentes, né? Fica naquele lugar de ser o mascote da nação. E nesse lugar de mascote da nação, a gente vê aí o genocídio indígena que não para, desde 1500 até hoje. Então, a gente precisa entender que nós, povos indígenas, não estamos nesse lugar do infantilizado nem do romantizado, mas que somos pessoas reais, inclusive tão reais que existem alguns que se venderam, né? Que realmente venderam a Mãe Terra, que libera a terra
para mineração, libera a terra para garimpo, né? Sobre todas as questões de violência que esses povos sofrem, ali, principalmente abandonados pelo Estado, mas é livre até para fazer merda. A gente não é criança, né? Então, trazer esse lugar da autonomia, da maturidade, desse status, né, de cidadão que tem condições de falar por si e decidir por si. E que deixemos bem claro, nós somos radicalmente contrários à mineração em territórios indígenas. O que nós defendemos é o oposto, é justamente ampliação da demarcação dos povos indígenas, né? E do território dos povos indígenas, né? E há uma coisa que eu aprendi, que acho que eu queria ouvir sua opinião. Eu sou vegana há quase 10 anos. E no veganismo a gente discute a importância de acabar com uma visão antropocêntrica que coloca o ser humano como centro do universo e substitui a visão antropocêntrica por uma visão ecocêntrica, que não trabalha com o homem como centro do universo, não o homem como dono do planeta, mas o homem como parte do planeta. A visão ecocêntrica entende o ser humano, não apenas o ser humano como sujeito de direito, mas as águas, rios, serras, animais como sujeito de direito. Essa é a visão que eu aprendi e que tento praticar no dia a dia dessa visão ecocêntrica. E aí, quando eu entrei em contato com as lutas dos povos indígenas, não na visão romântica do indígena na literatura, mas com as lutas reais dos indígenas, eu vi que isso que o veganismo trabalhava, que vem muito de uma visão europeizada, né, sobre a visão ecocêntrica, já é uma visão milenar dos povos indígenas e que se nós resgatássemos nesse contexto de crise, traria muita cura para a nossa sociedade. Como é que você vê isso? A gente faz parte dela, né, da Mãe Terra. Quando a gente fala endógeno, nascido dela, a gente é filhinho. Então, eu sou árvore, eu sou água, eu sou bicho. E as pessoas, né, até me questionavam, né, mas o uso das penas? Banco de penas. A gente faz banco de penas. E é muito diferente também. Porque, por exemplo, eu estou aqui na cidade. Eu quero até te agradecer, Duda, do seu exemplo que eu cortei a carne na cidade, porque não tem necessidade. Quando você está no território, só tem a carne de caça, é outra coisa, inclusive é sagrado. Pede-se licença para entrar na mata, pede-se licença para matar um animal para comer e usa de tudo. Usa desde a carne, a pele, o osso, o dente e não se perde nada. E aquele animal vai fazer parte de mim. Então ele é tão sagrado quanto eu. Tanto que as pessoas nos animalizavam muito por causa da questão, inclusive, né, de antropofagia, né? A antropofagia só se fazia com alguém que eu honrasse muito, que eu não ia comer qualquer carne de qualquer pessoa. Então aquele conhecimento daquele guerreiro eu quero para mim. Então a relação é com o sagrado, de sagrado para sagrado. Não existe esse topo, não existe eu no centro, né? O homem no centro. Existe Tupã no topo, né? Então quando às vezes o próprio movimento indígena, quando tenta escapar para esse lugar, né, de tentar se colocar no topo, ele vai contra a própria ética indígena. Então a nossa ética é que não existe um topo. Afinal de contas, nós estamos ligados por uma grande teia, né? E por uma grande rede. A ideia da rede vem muito a ver com a nossa própria rede mesmo de deitar, né? Essa rede de vários pontos em que a gente é só mais um ponto dessa rede. E aí, quando eu altero qualquer coisa, eu vou atingir na minha mãe, na minha filha, nos que virão, mas nos que vieram também. Então, eu atinjo até os meus encantados quando eu altero o ambiente. Então, até os que morreram, né? Então, até a minha avó, até a minha bisavó, até a minha trisavó vai sentir o impacto que eu causar na grande mãe. Então, por isso a nossa relação com ela é de sagrado para sagrado. Não existe um homem no centro. Não existe esse topo, né? É muita poesia, Avelyn, e muita luta para você. Me diz aqui, qual que é o seu número para o pessoal votar? 12626. Até olhar para 12626, Avelyn Cambiuá, a onça. Vai ter onça na Assembleia de Minas. Sendo eleita, o que você vai fazer por Minas, Avelyn? Primeira coisa, mulheres, mãe terra e crianças. É prioridade. Porque a gente está falando de populações vulneráveis. Quando a gente está falando que não existe topo, a gente está falando que a mãe terra é cidadã de direito, né? Vamos primeiro priorizar os cuidados e cuidar do que já foi destruído. Então, recuperação de áreas degradadas é um ponto forte, que a gente fala replantar, reflorestar. E reencantar. Reencantar. Meu bem, muito obrigada, viu? Só força, conta com a gente na luta. As últimas lutas e as mais importantes que ocorreram no Brasil nos últimos anos foram todas protagonizadas pelos povos indígenas e nesse contexto de emergência climática, crise hídrica, crise humanitária,
A cura está na ancestralidade, está no olhar e na poesia que você encarna e que os povos originários encarnam. Eu quero te agradecer e vamos continuar na luta, viu? Vamos. E Duda, falando de encantar, eu queria trazer um toante. Naquela serra tem uma casinha, tem uma pedrinha, ai meu Deus, estamos chegando já. Quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi um menino encantado, coberto de caruá. Um menino encantado, coberto de caruá. Um menino encantado, coberto de caruá. Gente, depois dessa poesia e luta maravilhosa, nós encerramos esse episódio. Curta, compartilhe, comente, vote na árvore, mande para todos os grupos do WhatsApp. Vamos reencantar a política, reconhecendo a força da ancestralidade vivificada em corpos e lutas como o da árvore. Um beijo para vocês.